tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Eu vou fazer um vídeo curto para eu passar agora no momento que eu explico. A atividade que a gente vai fazer está na página 30, na apostila de vocês, página 30. A atividade é 1. Identificando congruência entre dois triângulos. Aí tem a primeira atividade, a 1.1. Descreva as características de um triângulo qualquer. Bom, característica, um triângulo ele tem 3 lados, né? Precisa ter 3 lados, 1, 2 e 3. Tem que ter 3 ângulos. E uma outra característica importante, ó, imagina que isso aqui, ó, é um lado, esse aqui é outro. Esses dois lados tem que ser maior que o outro. Se for maior, é possível formar um triângulo. Aí, ó. Dá para formar um triângulo. Porque os dois lados é maior que o outro terceiro. Agora, observe se a gente tiver uma situação assim, ó. Se a gente tiver essa situação, então tem esses dois, e eu vou formar um triângulo, só que os dois juntos não dá o tamanho do terceiro. Então, não haverá a existência de triângulo. Então, para existir um triângulo, a soma dos dois tem que ser maior, não pode ser igual, não, tem que ser maior do que o terceiro. Quer dizer, ó, vamos pegar, isso aqui é um lado. Vamos fazer um outro exemplo. Esse é um lado. Eu quero fazer com esses dois lados aqui, eu quero formar um triângulo. Então, eu vou pegar esses dois juntos, ó. Ele junto, os dois, não é maior. Então, não dá para formar triângulo. Vou gravar uma explicação agora, na página 30, atividade 1, a 1.2. Diz assim, ó. Construa dois triângulos de medida 16, 17, 18 centímetros. Recorte-os e sobreponha-os e escreva o que você observou. Então vamos desenhar. Não tem como vocês desenhar sem ter um compasso, tá? Porque a medida já está definida, então tem que ser nessas medidas. Fica muito difícil se a gente não tem um compasso. Então vou marcar a medida maior, vou começar pela maior, tem que ser 18 centímetros, então marca aqui, sempre começando do zero, ó. Aí você vai pegar o compasso e vai abrir vou abrir com 17, tá aqui, 17. Aí vem um dos lados e faz aqui um arco. Aí vem, abre com 16, a outra medida, 16, aqui. Abre 16 e faz outro arco. Ó, bem aqui, os dois arcos se encontrou. Então, é aqui que vai ser o triângulo. Então, o triângulo eu vou ligar agora. Aí une todos os pontos certinho, faz um triângulo. Aí, você vai fazer outro triângulo. Mesma coisa. Aqui marca começando aqui do zero, né? Até aqui no 18. E faz outro triângulo com a mesma medida. Aí, aqui eu fiz os dois triângulos. Agora, o que a gente vai observar? Observa que os dois triângulos estão aqui, ó, são dois triângulos distintos. Como eles têm as mesmas medidas, quando eu colocar um em cima do outro, quando eu mover um, ele vai sobrepor em cima do outro. E se os seus lados correspondentes coincidir. Então, eu digo que esses dois triângulos, eles são congruentes. Pelo caso, lado, lado, lado. Se ele tem os 3 lados iguais, eles são congruentes por esse caso. Retomando o exercício anterior, 1.2, então a gente tinha os dois triângulos que eu desenhei. Como eles têm as mesmas medidas, eles são congruentes. Olha que eu sobreponho, um sobre o outro, ele se encaixa. Então tinha lá uma pergunta. O que você observou? Bom, olha, a gente observou que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Aí vamos continuar agora na outra atividade, que é a página 31. Diz assim: as figuras a seguir são pares de triângulo congruente. Descubra uma correspondência entre os segmentos dos pares de triângulo. Como é que eu faço aqui? Eu vou pegar e medir com a régua. Ó, medir aqui 3,5 centímetros. Medir aqui o seu correspondente, 3,5 também. Medir aqui. Aqui deu 4,5. Aqui deu 4,5.
Não é 3,5 não, é 4,5. Enfim, quando vocês vão fazer a medida e vocês vão perceber que esse triângulo ABC e esse triângulo PQR, e observe que a notação é assim, ó, triângulo ABC é congruente, 3 tracinhos, ao triângulo PQR, pelo caso, que é caso, lado, lado, lado. No outro triângulo, faço a mesma coisa, meça aqui, ó, aqui deu 3,5, aqui, mede também, deu 5. Então, o correspondente aqui do 3,5 também é 3,5. E aqui também deu 5. E o outro também vai dar 5. Esses dois triângulos, quais triângulos? O triângulo CAD é congruente ao triângulo X, tem que ser do mesmo jeito, ó, X correspondente aqui, XMG. Eles são congruentes. Por qual caso? Pelo caso lado, lado, lado. Tá? É muito importante, ó. Se aqui é C, o C é correspondente com o X. CAD, XMG. Eu deixei vocês terminar o restante e agora a gente veio para 1.4, 1.5 e 1.6. Tem lá o triângulo ABC, observe que aqui tem um risquinho e aqui tem um risquinho. E aí lá pergunta lá, o que significa, né, esses traços? Significa que esse lado AB tem a mesma medida que o lado ED. O que significa que dois tracinhos? Para identificar que o AC e o DE têm a mesma medida. E aqui, por que eu coloquei 3 risquinhos aqui e 3 risquinhos? Da mesma maneira, para identificar que o BC e o EF, eles têm a mesma medida. Mesmo que eu não meça com a régua, tá dito que é isso. Aí tem a 1.5. Qual é o caso de congruência entre os triângulos? Bom, tem um lado que é igual aqui, no outro também o lado é igual. Então, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Pode pôr L, L, L. Aí, 1.6. De que forma podemos escrever em linguagem matemática, tá? Ó, linguagem matemática, que dois triângulos são congruentes. Bom, eu já expliquei, você pode escrever assim, ó, que o triângulo B, aí você pode começar, se começar do B, tem que ser assim, pode fazer assim, ó, BAC é congruente ao triângulo, não faz sentido começar do D, tem que começar do E, ó, EDF. É assim que escreve na linguagem matemática. A forma como eu estou produzindo esses vídeos é para vocês ir pausando o vídeo e completando na apostila, ok? Ó, a atividade 3 agora está na página 31 e já na 32. Investigando os quadriláteros. Então, o professor de Manu comunicou aos estudantes que a aula seria a respeito dos quadriláteros. Para isso, distribuiu a eles palito e pediu que construísse quadrilátero e as suas diagonais. Então, quadrilátero e também as diagonais. Os alunos desenharam na tabela a seguir os quadriláteros que construíram com os palitos. Então, tá aqui o palito, ó. Então, tem um lado, o quadrilátero tem outro lado. Já chama quadrilátero, por quê? Porque tem 4 lados. Então, aí vou fazer um quadrilátero. Então, vou pegar aqui um lado, o outro e colocar aqui, formei um quadrilátero. Esse quadrilátero, ele tem diagonal. Aí, ó, aqui uma diagonal. E tem outra diagonal. Então, um quadrilátero, ele tem 2 diagonais. Então, qual que é a característica de um quadrilátero? Bom, a característica dele não tem muito a ver com a diagonal, tem muito a ver com o tanto de lado que tem. Quadrilátero, característica, tem 4 lados. Ah, mas poderia ser diferente esse quadrilátero? Poderia ser um quadrilátero assim. Se der certo aqui, né? Eu mudei ele, ó. É outro quadrilátero. Mas tem 4 lados também, tá? Depois eu continuo com a tabela. Na página 32 tem uma tabela na apostila e tem que completar. Então veja bem, ó, na primeira
atividade, tem aqui você pega a régua e mede aqui, você vai ver que os lados, eles são paralelos, uma base à outra. Então esse trapézio chama trapézio retângulo. A base maior e a base menor dele, a característica agora, né? A base maior e a base menor é paralela. A transversal, a base, é perpendicular. Essa aqui é transversal. As duas bases é perpendicular e tem 4 lados. Então ele é retângulo por quê? Porque essa transversal é perpendicular. Esse aqui, trapézio isósceles. Característica: bases paralelas, 2 lados iguais. Esse lado é igual. E 2 diagonais iguais e tem 4 lados. Então chama trapézio isósceles. Esse aqui é um trapézio. Tem bases paralelas e tem 4 lados quaisquer. Então a base tem que ser paralela para ser trapézio. Essa outra figura, esse aqui é um paralelograma. Os lados são paralelos. Os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. O par de ângulo é diferente. Esse par é de uma medida, esse outro par é de outra. As diagonais também são diferentes. Uma diagonal é grande, a outra é menor. E tem 4 lados. Retângulos agora. Isso aqui é retângulos. Retângulo tem lados paralelos. Esse lado e esse é paralelo, esse e esse é paralelo. 4 ângulos retos. Diagonais iguais e tem 4 lados. Depois, losango. Lados paralelos. Esse lado é paralelo, esse aqui é paralelo com esse. Ângulos opostos iguais. Diagonais diferentes. Uma é grande, uma diagonal é grande, a outra é pequena. Lados iguais. Todos os 4 lados é igual. Par de ângulos diferentes. Esse par vermelho é de uma medida, esse aqui é de outra. Por último agora, isso aqui é um quadrado. O lado é paralelo. Os 4 ângulos são retos. As diagonais são iguais. E tem 4 lados. Pessoal, então agora essa atividade é sobre quadriláteros. Está na página 32. Eu vou pedir antes da gente fazer, para a gente relembrar uma coisa. Ó. Na 3.2, nos quadriláteros da atividade anterior, a característica comum. Quais são elas? Então está perguntando se há característica comum e quais são elas. Vocês fazem essa daí. Agora 3.3, então tem aí os quadriláteros. Tem um diagrama aí organizacional. Então se você pegar o quadrilátero desse tipo, veja que tem um ponto A e um ponto B e os 2 pontos estão no quadrilátero. Quando eu ligo uma reta unindo o A e o B e a reta fica dentro do quadrilátero, ele é convexo. Esse quadrilátero é convexo. Se eu pegar e ligar o A com o B, o A e o B, observe que está dentro do quadrilátero. Mas a linha que ligou, o segmento que ligou está fora. Então esse caso é côncavo. Aí você vai pegar esse aqui dos côncavos, a gente não vai analisar, só vai analisar os convexos. Trapézios, vimos na atividade anterior, 3 tipos deles, coloca aí. E tem os paralelogramas, também vocês completem aí, tá? Daqui a pouco eu volto. 1,5 centímetro. Então vem aqui, marco 8,5. Vai dar bem aqui. Se é DO, então esse ponto aqui é o D. A outra medida é GO. Então aqui no meio é o G. Tem que dar 12. Então eu vou marcar aqui 12. Então aqui é o G. Se aqui é 12, a diagonal sempre cruza bem no meio. Então para cá também é 12. Então vamos marcar para cá também 12. Então qual que seria o outro ponto? Então DO, aqui é D, então ó, D, aqui vai ser o E. Pegando a ordem, ó, D, D, E, porque aqui é G, então não pode, aqui vai ser o E. D, E. Agora vamos fazer aqui. Daqui aqui é 8, 8,5, então daqui aqui é 8,5 também. Então falta determinar D, E, aqui é o F. Então dessa forma eu desenhei o meu paralelograma. Aqui, e veja que eu desenhei a partir da diagonal.
Bom, mas aí o que está perguntando? Qual é o tamanho de cada diagonal? Então, essa diagonal vai medir 17 e a outra diagonal vai medir 12 mais 12, que é 24. Então, quais são a medida das duas diagonais? Uma diagonal mede 17 e a outra 24.